Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, faço parte do CPES e hoje a gente vai falar um pouco sobre a necessidade de você ter um triturador. Para fazer esse modelo de agricultura, agricultura por processos, como diz Ernest, precisa ter um triturador? Bom, se a gente olhar o histórico assim, Ernest reflorestou 340 hectares e não teve um triturador. O que ele teve foi motosserra, facão, trabalho braçal, contratou pessoas e reflorestou 340 hectares. E se a gente olha agora esse modelo que nós estamos fazendo aqui, não precisa de um triturador. A gente pegou uma área degradada, então vocês olham antes como que era isso aqui, ó. Isso aqui praticamente é meloso, que está dominando a paisagem aqui. Um pasto que por muitos e muitos anos, talvez mais que 50 anos, foi criado gado. E há 10 anos atrás, isso foi adquirido pelo Centro Budista. Em 2015 queimou, então está 8 anos assim, ó. O meloso não deixa nada nascer no meio, né? Ele abafa completamente. Então agora quando vir as chuvas vai aparecer muitos arbustos do cerrado, sementes brotando aqui no meio, e a gente fez filas aqui. Então a cada 8 metros que a gente acumulou o capim. Então aqui não precisou entrar um triturador. Essas árvores mortas, ou mesmo as árvores do cerrado que aceitam poda, a gente poda, incorpora aqui na linha o material e a gente não dá para usar trator, ó. Tem muito matacão, ó, muito pedras grandes. Se entrar aqui um tratorito, pegar numa pedra maior que essa, pode quebrar as engrenagens, né? Então a gente abre essa linha manualmente e planta. Hoje a gente vai falar de triturador. Então, quando que eu preciso de um triturador? Nós temos aqui dois tipos de triturador. Um triturador, esse é da marca Lipel, a diesel de 13 HP. Ele tritura até 10, 12 centímetros assim de madeira verde, né? Então isso aqui ele já não consegue triturar, aqui já tem mais de 10 centímetros, ele não consegue. E temos esse triturador da Trap. Nós fizemos aqui uma adaptação para transportar ele, ó, ficou bem fácil, porque ele não vem assim, ele só vem com essa parte preta, mas a gente adaptou aqui de um outro protótipo que não deu certo. Então é muito fácil de carregar ele, ó. Você vai para onde quiser com ele. Aí você tira essas hastes aqui, se quiser usar, tira essa haste e aqui você tritura até 3, 4 centímetros aí, ele tritura bem. Então ele tritura capim-elefante, margaridão. O modelo dele, ele corta, você coloca aqui o capim-elefante, ele tritura completamente, 90 graus assim, né? Já o da Lipel são rolos que pega madeira. Ele tritura também capim-elefante e margaridão, o da Lipel. Só que qual a desvantagem desse triturador? Só serve para área plana. Até para eu trazer ele aqui, arrastando aqui nessa baixa declividade, dá trabalho. Então tem que ser muito plano e ele vai rebocado por um veículo, né? Você está vendo, tem um engate. Esse não, qualquer pessoa transporta. Então se a gente começa o nosso sistema com horta, como é aqui, ó, isso aqui nós trituramos com o triturador da Lipel. É muito bom para triturar copa de árvore. Então está aqui plantado, está aqui o eucalipto, araçá, as hortaliças, plantamos mandioca também, então tem tinguensai, catalônia, alface, couve, foi plantado aqui. Ali já tem ingá, pupunha, então a pupunha é sempre bom ter uma árvore perto, porque fica fácil de subir para coletar os frutos da pupunha, né? Isso aqui é irrigado, então nós estamos fazendo hortaliça, estamos começando o sistema com hortaliça, mas precisa de um triturador desse tamanho aqui. Esse triturador hoje, ó, agosto de 2023, está custando R$ 25.500 no site da Lipel, loja do triturador. Esse aqui da Trap custa R$ 2.700. Então é muito difícil um agricultor comprar esse equipamento, é o preço de um carro, né? Comprar. Então é melhor você fazer que nem o Lucas do Sítio das Mangueiras. Ele comprou um trator Massey Ferguson usado, não é caro, né? Não é caro assim, talvez 25, 30, 40 mil reais, um Massey Ferguson usado. E comprou um triturador que você acopla na tomada de potência do trator. É mais forte que esse até, talvez triture aí até 15 centímetros,
mas usa a força do trator e você transporta ele acoplado nos 3 pontos do trator. Você ergue nos 3 pontos, acopla na tomada de força e aí você tem um triturador fácil de transportar. Porque esse aqui é muito difícil de transportar no campo ele. Você chega com o carro ali, aí você tem que andar com ele no campo manualmente, né? Então é melhor comprar, gastar o mesmo de um triturador, esse a diesel, 13 HP, você compra um triturador para acoplar no trator, então ele vem sem motor, só vem as facas, só a estrutura que você acopla no trator e carrega com o trator, né? Aí você tem que comprar um trator, porque é numa escala um pouco maior. Agora, se você vai fazer hortaliça, é melhor você fazer uma capineira ou um margaridal, plantar bastante margaridão, ou uma capineira como essa da imagem que você está vendo aí, com capiaçu é uma variedade aí que a Embrapa está divulgando, né? Capiaçu é tipo de um capim-elefante que cresce muito e é muito bom para produzir massa. E aí você usa um triturador como esse aqui, de R$ 2.700. Aí você tritura margaridão, tritura capim-elefante, tritura o capiaçu. Então você aduba a capineira perto da área aqui que a gente está fazendo hortaliça, né? Você pode até irrigar essa capineira. E aí você tem cobertura morta para fazer os plantios. Você não precisa gastar R$ 25.500. Você gasta R$ 2.700 e começa os sistemas com hortaliça. Qual é a vantagem de começar com hortaliça? Os nossos citros mais bonitos, que estão nas linhas, são aqueles que a gente começou com hortaliça, porque a gente aduba bem as hortaliças. E aí as frutíferas respondem a esse tratamento que a gente deu no início para as hortaliças. Essa é a vantagem de começar com hortaliça. Naquela área que a gente mostrou no início do filme, essa aí que vocês estão vendo na imagem, é uma área de baixa manutenção, que a gente não está começando com hortaliça, mas que a gente vai plantar árvores que crescem bem com quase 0 de adubo. Então você pode ver aí, ó, o mulungu cresce bem, mulungu, eritrina mulungu. Essa árvore que vocês estão vendo, ela foi plantada numa área sem adubo, com 15 centímetros de solo. 15 centímetros, depois é laterita, pedra. Ou esse angico vermelho também, cresceu plantado por nós. A eritrina mulungu tem 8 anos, o angico vermelho tem 7 anos. E são árvores maravilhosas, então já estão produzindo semente, é delas que a gente está coletando semente para plantar as áreas novas. Aí a gente vai plantar caju do cerrado, baru, mangaba, angico, eritrina. Até o eucalipto nós vamos colocar com um pouco de adubo, ele serve como uma espécie assim de... Se as formigas cortarem ele, nós temos a eritrina, nós temos o angico, enfim, árvores que crescem bem. E na borda ainda dessas leiras que nós fizemos, nós vamos plantar feijão de porco, porque é muito capim, não precisa acumular durante o ciclo de feijão de porco. A gente não precisa trazer capim das entrelinhas, né? Então são essas alternativas que nós temos para baratear a implantação dos nossos sistemas. Então você só vai comprar um triturador quando você aumenta muito a escala e é melhor um triturador que se acople no trator. Caso você não vá fazer isso, o agricultor familiar pode fazer horta com um triturador forrageiro mais barato. A Lipel também tem opções mais baratas, né, do que esse. Tem um triturador que custa perto de R$ 5.000, que tritura até 4 centímetros, 5 centímetros, então vai triturar folha de coqueiro, vai triturar margaridão, capim-elefante tranquilamente. Então isso se adequa ao bolso do agricultor familiar. É possível fazer sistemas agroflorestais 4, 5, 6, 7, 10 hectares ou mais, sem precisar comprar um triturador caro. E aí quando você põe os tocos, que nem esse aqui assim, ó, um toco esse, você cortou, você põe na linha de árvore, a copa das árvores na entrelinha, aí você entra com a roçadeira costal, picotando com a roçadeira costal, picota todas essas copas de árvore que você espalhou na entrelinha. Então sem precisar de um triturador. Fica a sua escolha decidir, né? Se eu invisto num desse, dá para fazer horta, ou invisto num maior quando eu estou ampliando a escala. Mas é bom investir num que se acople no trator. Bom, pessoal, para ficar mais claro, a gente vai fazer um resumo, né? Quando que eu tenho que ter um triturador? Eu preciso cobrir o solo. E quando eu começo os sistemas com hortaliças, é difícil a gente ter capim sem triturar, por exemplo.
né? Então fica difícil de abrir para plantar cenoura, para plantar nabo, plantar aquelas tuberosas que eu jogo de semente assim. Ou mesmo o alface, quando eu planto de mudas. Então a gente precisa de um triturador. Mas não precisa ser um triturador de 25, 24 mil reais. Pode ser um triturador como esse aqui, um triturador da Trap, né? Pode ser esse triturador que custa R$ 2.700. Se eu estou começando com hortaliças ou se eu tenho módulos de filas de árvores e hortaliças. Como aquele filme que nós publicamos, que o Lucas Bevilacqua explica os 12 módulos que o Ernest desenhou e o Lucas aplicou isso. Está no nosso canal no YouTube, né? O Lucas mostra que depois de 12 meses ele volta para o primeiro módulo. Aí você tritura as árvores e planta de novo. Então, se eu estou focado em hortaliça, é importante ter um triturador potente. Agora, se eu estou focado em silvopastoril, em fruteiras, o que nós precisamos, na verdade, é um triturador que ainda não existe. É um triturador que o Ernest iniciou um desenvolvimento na Alemanha, junto com uma fundação, e o triturador entra na fila de árvores, destopa as árvores, tritura e cospe isso nas entrelinhas. É esse triturador que ainda não existe. Um triturador que poda a copa das árvores. A gente pode, de certa forma, improvisar. Como? Usando esse triturador aqui, ó, que você está vendo, esse acoplado no trator. É um modelo da Lipel, que ele custa em torno de 25 mil reais, só que você tem que ter um trator. Então você pode comprar um trator usado, né, como eu falei aí do Lucas, do Sítio das Mangueiras, e é muito prático isso, porque você não precisa fazer força, ficar arrastando o triturador de um lado para o outro. Porque se você vê esse triturador aqui, o Bio 120, ele é vendido, você vê no site, loja do triturador da Lipel, é vendido para condomínio. Então você põe numa estrada, numa saveiro, né, que tem caçamba, acopla ele e ele já lança todo o material triturado ali, andando no asfalto. Agora é muito difícil andar dentro da agrofloresta com esse, ou mesmo com esse outro aqui da Lipel, porque é difícil andar nas entrelinhas carregando isso manualmente, é pesado, 300 quilos, não dá para fazer isso. Então a gente tem que usar um que acopla no trator, mas isso é um investimento muito maior, né? E isso também se você está focado em hortaliças, porque, ou então num sistema para grão, né? Que daí você tritura as árvores e joga na entrelinha. Mas para tudo isso precisa de uma mecanização maior, não existem máquinas ainda. Então a gente vai improvisar, não é? Com esses trituradores. Então se a gente vai improvisar, é melhor usar um triturador que acopla no trator. Se eu estou fazendo grãos entre linhas de árvores e eu preciso triturar as árvores. Ou se eu quero triturar as árvores onde eu tenho um carro-chefe, uma frutífera, certo? Mas de maneira geral, você coloca os tocos na linha e as copas na entrelinha e passa a roçadeira costal triturando aquele material, picotando. Depois o capim rebrota entre aqueles materiais triturados. Então a gente não precisa investir na pequena escala, ou mesmo fazendo frutas, num triturador caro. A Lipel tem outros modelos, modelo de 5 mil reais, ou a Trap tem esse modelo pequeno de 2.700 reais, TRF 80G, que é muito bom para triturar capim-elefante, capiaçu, margaridão. E aí o que a gente faz? A gente pega esse dinheiro que usaria para um triturador maior, que realmente a gente não precisa na pequena escala, e a gente investe na pós-colheita, para ter um desidratador, para ter uma despolpadeira, para a gente ter um produto, tirar a perecibilidade dos nossos produtos, agregar valor e ter a marca própria. Aí sim é um dinheiro que a gente está investindo bem, porque a gente realmente vai usar esses equipamentos. Porque muitas vezes a gente coloca na cabeça, preciso de um triturador. Por que nós temos esse Lipel Bio 120? Porque nós estamos testando várias coisas, né? Fazendo composto, porque no nosso clima, 6 meses de seca, solos muito pobres, nós temos que acelerar esse processo de estabelecimento da microvida. Mas isso não precisa ser feito na caatinga, porque a caatinga tem solos muito férteis. Se a gente instala matriz fotossintética, plantas suculentas, cactáceas, agaváceas, babosa, as madeiras com xilopódio, a gente instalou a matriz fotossintética, o solo muito fértil, os micro-organismos vêm mais rápido. Agora no cerrado, solos muito pobres, é difícil a gente achar o que cresce bem, né? E aí a gente achando essas plantas, a gente planta isso em alta densidade e triturar a madeira
é uma tentativa de acelerar os processos, de instalar a microvida, porque a floresta já tem os trituradores naturais. Os cupins, as formigas, as minhocas, isso na macro escala, na micro, os fungos e bactérias. Se as bactérias conseguem dissolver rocha, o que é uma matéria orgânica? O que é um pedaço de madeira? Elas vão dissolver, mas a gente tem que instalar essa microvida. E a gente só consegue instalar quando a gente instala raízes fortes, produz árvores vigorosas, né? As árvores mães que vão criar o nosso carro-chefe, as árvores mães que vão produzir a sombra, que vão sofrer uma poda drástica para estimular a frutificação. Aí a gente instala os trituradores naturais. Então, ainda não existem máquinas adaptadas para fazer a destopa e a trituração para a gente construir numa escala maior. Silvopastoril, produção de grãos. Isso é um processo. E a gente precisa que mais pessoas, mais pesquisadores se debrucem nesses processos de construção para o mais rápido possível a gente produzir terra preta. Porque já foi provado, já está mostrando isso, pesquisas já mostram que o solo consegue guardar milhões de toneladas de carbono. 4 a 5 vezes mais do que a parte aérea dos vegetais, 10 vezes mais, 9 a 10 vezes mais do que a atmosfera. O solo é a nossa galinha dos ovos de ouro. É para ele que nós temos que olhar. Então esses processos é buscando isso. Trazer o carbono, mas trazer a vida também. Sem vida não adianta nada a gente estabelecer esses processos.